Olá, pessoal. Seguinte, nós vamos ver aqui, eu vou tentar explicar aqueles conceitos dos sólidos aqui pelo vídeo mesmo, tá? Então, o ideal disso aqui é explicar de forma presencial, mas nós vamos tentar aqui resolver isso aqui de uma maneira um pouco mais prática, né, através do vídeo. Bom, para construir os sólidos geométricos, a gente trabalha geralmente, eles não são um fim em si, eles são apenas um caminho para chegar no objetivo que é a representação tridimensional dos objetos. Então, através de cortes, através de incisões e de efeitos de luz e sombra, de demonstração de planos, a gente vai tentar mostrar cortes em sólidos. Então, o primeiro sólido que a gente vai ver aqui é o sólido da esfera. Então, como um círculo, simplesmente, a esfera não tem volume, ela não representa volume a menos que a gente consiga representar um corte nela, tá? Se eu trabalhar com luz e sombra num círculo, aplicando gradações tonais, aí sim eu posso estabelecer um ponto de luz e áreas de sombra, e aí eu posso realmente estabelecer volume nesse objeto. Mas aqui a gente vai mostrar apenas com cortes, né? Então, considerando esse corte aqui, essa área achuriada está representando a área que vai ser retirada, e aqui eu estou representando o ponto de vista. Então, geralmente, a gente sempre vai observar o objeto a partir de um ponto de vista. Considerando que eu estou nesse ponto de vista aqui, ou seja, eu estou num ponto esquerdo superior, observando um objeto que está na minha direita inferior, e eu estou cortando esse pedaço da esfera. Então, primeiro passo que se faz, se demarca aqui, tá? Onde está passando o mouse, se marca os eixos dos cortes, assim como aparece aqui na miniatura, tá? Depois de demarcado esses eixos, em traços muito leves, procurem não pressionar muito o lápis para transformar isso aqui em traços que não precisam ser apagados. Aí, a partir desse momento, eu traço elipses a partir desses eixos centrais aqui. Então, essas elipses, procurem observar que ela deve ter um aumento gradativo da sua circunferência. Tá? Então, ela vai ser a circunferência planificada, achatada, né? Mas pensem que ela deve assumir um formato gradativo de crescimento. Tá? Então, como eu tenho aqui um corte na vertical e um corte na horizontal, eu devo ter aqui então uma elipse na horizontal e uma na vertical aqui. Tá? Então, os eixos servem para construir as elipses, que devem ser gradativas e de preferência com a mesma largura. Então, se eu tenho um ponto de vista desse ponto aqui superior esquerdo, observem que essa direção também vai servir para ligar as duas elipses, né? Então eu ligo a parte da frente da elipse que passa aqui, né, com a parte da frente da elipse que passa na horizontal. Tá? E elas vão se encontrar novamente lá atrás. Ó. É uma coisa bem simples. Então aqui eu estou representando um objeto maciço. Observem aqui, então, aquele ponto de vista vai servir para ligar, através de um eixo, as duas elipses, onde eu vou apagar essa parte de cima e eu vou deixar, então, aparecendo esses dois planos aqui, né? Então aqui tem uma sombra para demonstrar, essas outras linhas desaparecem também. Então eu fico com um quarto, eu tiro um quarto da minha esfera. Se eu mudasse esse meu ponto de vista para a parte inferior, né, direita, eu estaria observando esse mesmo objeto do lado oposto, não mais de cima, mas de baixo. Então, o mesmo processo acontece. Os eixos que vão definir, então, a possibilidade de fazer as elipses. Tá? Então, como eu não estou vendo aqueles planos lá de cima, eles estão de costas para mim, aparece então só esse corte aqui. Ó, então, mudando aqui de novo o ponto de vista, né? Observem aqui que a linha pontilhada seria o eixo que ligaria as duas elipses, a vertical e a horizontal, porém o objeto está de costas para mim. Né? Então, do canto superior direito, observando o objeto no meu canto inferior esquerdo, ele vai esconder essa face aqui, mas vai mostrar essa. Né?
Tá? Então é simples, duas elipses, uma na horizontal, uma na vertical, e aqui o ponto de vista ligando esses dois pontos. Tá? Mudando novamente o ponto de vista do mesmo objeto com o mesmo corte, tá? Aqui então eu coloco desse ponto de vista, então as mesmas elipses eu atravesso aqui com o eixo, só que ele não vai poder ser visto porque eu estou olhando de baixo. Então aquele plano que antes era visto nesse objeto de cima, agora ele fica escondido. Então é bem simples, não é complicado. Observem aqui então quando existe o cruzamento de várias elipses, né? Então dois cortes na horizontal, um corte na vertical. Um erro que acontece normalmente é do pessoal tentar desenhar aqui uma elipse inteira nesse espaço, e não pode. A elipse sempre vai ter que atravessar todo esse espaço aqui do objeto, né? Então ela está representando toda a circunferência da esfera, não só aqui no meio. Então o cruzamento das elipses horizontais com a vertical é que vão representar corretamente esse corte que aparece aqui. E por enquanto, aqui nós estamos apenas representando, desse ponto de vista, um corte de um objeto que é maciço, né? Observem aqui então esse corte representado. Então a parte achuriada é a parte que vai ser retirada e a parte em branco é que vai ficar. Então eu vou representar como se esse objeto não fosse mais maciço, fosse uma casca nesse ponto e uma espessura nesse ponto. Observem aqui então que para realizar esses três cortes na horizontal e mais um corte na vertical, né? Eu precisei então de três elipses na horizontal e uma elipse na vertical. Tá? Então observem que aqui, quando eu tenho o ponto de vista da esquerda superior, né? Então estou observando o objeto desse ponto. Então olhem aqui, duas elipses na horizontal cruzadas por uma vertical vai criar esses dois planos aqui, esse corte aqui, né? Então aqui frente do objeto, lá atrás. É simplesmente cruzar as elipses horizontais com uma vertical. E ali eu consigo então demonstrar como vai ser a espessura aqui, qual é o segredo da espessura? É sempre estabelecer uma elipse dentro da outra, né? Então uma elipse dentro da outra e na vertical também, só que aqui eu não representei para não ficar muito poluído visualmente, tá? Então, observem como a flechinha, do ponto de vista, só vai cruzar na interseção entre as elipses externas e internas. Então, elas não aparecem mais aqui no meio, quando eu deixei pontilhado. Esse achuriado significa o sombreado interno, tá? Aqui na parte de baixo, então, como não é mais maciço e também não é espessura, eu fiz a casquinha aqui. Então, é só uma lâmina, né, que envolve o objeto, não tem conteúdo nenhum. Então, a esfera é um processo bem simples e bem fácil de cortar. A única coisa é que, conforme o ponto de vista e o número de elipses e cortes, ela pode se tornar mais complexa para visualizar. Mas fora isso, não tem nenhum mistério. E era isso.